Na verdade, acho que como qualquer boa startup, qualquer projeto que a gente precisa tirar do papel, a gente precisa de tração e a gente precisa conseguir ali uma velocidade de desenvolvimento e a gente acaba optando pelo monolito. E no começo é tudo muito simples, tudo muito fácil, porque a base de código é pequena, as pessoas que estão atuando em cima daquele código também é pequena, então é fácil você, mesmo remoto, pingar a pessoa ali e conversar e entender como está funcionando. Só que com o tempo, os escopos que a gente julgava necessário começam a crescer, produtos começam a ter demandas e a gente começa a ter aquele número cada vez maior de pessoas contribuindo, funcionalidades, né, sendo criadas. E aí a gente começa a cair no problema onde mexer em um lado quebra o outro sem você perceber, ou enfim, você começa a ficar dependente demais de ter que pensar muito no que você vai fazer para não quebrar tudo. E aí foi onde a gente começou a olhar e ver a necessidade de fato entender que nós tínhamos vários domínios dentro de um mesmo serviço, dentro de um mesmo monolito, e a gente precisava separar esses domínios e isolar eles, e aí foi onde a gente bateu o martelo para de fato começar. Muito legal. Você quer complementar, tá? Tem talvez algum ponto que você queira trazer? Acho que eu tenho uma perspectiva um pouco diferente, porque eu entrei, já tinha um monolito com um corpo considerável, assim, uma complexidade relevante para absorver, e ainda vi a empresa, a gente no time de engenharia, tentando resolver alguns problemas básicos, simples, assim, para continuar evoluindo o monolito, que precisariam ser resolvidos em outros serviços. Qualquer serviço que a gente fosse criar, a gente teria que resolver esse tipo de coisa. Então, foi legal ver isso surgindo no monolito, porque estava surgindo num lugar só, a gente precisava resolver só uma vez e aprender aquilo, e depois que estava já resolvido, pronto, esse conhecimento adquirido na empresa, eu acho que essa transição acabou sendo um pouco mais suave por conta disso. Assim, se fosse antes, talvez não ia ter criado esse problema da complexidade, mas de ter retrabalho para resolver a mesma coisa várias vezes. Eu queria até aproveitar e fugir um pouquinho do protocolo e perguntar pro José, né, pro Zé Augusto, sobre suas experiências em relação a essa migração assim, de monolitos para microserviços, especialmente num passado mais recente, vamos dizer assim. Né? Na tua experiência, essa migração ou essas migrações, elas têm acontecido tarde demais, assim, de maneira geral, né? Tarde demais ali na empresa, ou cedo demais, ou elas têm acontecido num tempo correto? Qual é a tua percepção em relação a isso? Cara, assim, na minha experiência, eu tenho visto que depende um pouco da maturidade das empresas e de qual que é o apetite que ela tem para entender a complexidade desse problema também, né? Eu participei de algumas decomposições. Acho que tradicionalmente começar com monolito é a forma mais simples de você começar MVP e começar a você ter prova de valor em relação ao que está sendo construído, né? Só que depois, conforme foi escalando, vai escalando ali em relação ao crescimento de time, crescimento do produto, o aumento de complexidade, concorrência de código, toda a parte de deployment, como é que você faz toda a parte de gestão de continuous deployment nesse contexto, né? E aí os times começam a entender, a alta gestão começa a entender o problema de fato, né? Que até então é um problema mais técnico e menos de business e menos do produto, né? E conforme essa complexidade vai crescendo, nas minhas experiências aqui, fica mais clara a necessidade dessa decomposição, né? Eu participei de algumas já, assim, umas com mais sucesso, outras com menos, né? E as que eu mais tive sucesso foi quando a gente usou algum framework efetivo como DDD para fazer uma decomposição, entender os domínios, as fronteiras e o contexto de negócio, principalmente dos microserviços, né? Só que trouxe uma complexidade também quando a gente foi entrar em, em operação, porque quando você entra no contexto de microserviço, você tem uns trade-offs ali, da aumento de complexidade da sua superfície de infraestrutura, como é que você faz service discovery, você tem contextos de fallback, de circuit breaker que você tem que pensar. Aqui no monolito as coisas são um pouco mais simples, né? Como é tudo muito mais altamente acoplado, né? Então você não tem essas nuances que o microserviço traz. E hoje em dia, por exemplo, a gente tem algumas discussões, inclusive, eu pensando assim no meu passado, eu fiz algumas decomposições desde 2018, mais ou menos, então uns 4 anos aí que eu fiz a minha primeira decomposição. E atualmente até pensando, né, iria para um modelo de microserviço com service mesh, eu iria mais para serverless, conforme as evoluções foram surgindo. Era até uma pergunta que eu queria fazer para o Tassi e para o Caruso, qual foi o modelo de microserviço que vocês foram em termos de tecnologia?
como é que vocês resolveram essas questões de complexidade do uso de microserviços, né, para não cascatear problema, com Service Discovery, para você descobrir como é que você faz a chamada dos microserviços, você implementaram algum contexto de circuit break? Como que foi a experiência de vocês também nesse contexto? Na verdade, a gente está ainda no processo de migração, e esse é justamente o que, ao mesmo tempo que a gente chegou feliz, né? Vamos separar, vamos quebrar, mas é aquele momento onde a gente cai no mundo real e olha e fala, meu Deus, por que a gente decidiu fazer isso, né? Era mais fácil o problema conhecido, enfim, fazer a modificação conhecida do que entrar nesse cenário. E aí, de fato, é onde a gente começou a ter que olhar para transações distribuídas, que é o principal, acho que foi uma das principais dores que a gente teve, que é, até então, você abriu uma transaction, chamava todo mundo, funcionou, não funcionou, resolvido o problema. A partir do momento que você começa a poluir sistemas distribuídos, né, fica muito mais difícil você fazer todo aquele fluxo, utilizando, enfim, Saga Pattern em geral, para fazer todo aquele rollback das ações que você fez. Então, acho que o primeiro grande desafio que a gente teve e que a gente está tendo é, de fato, entender como todas as peças que a gente tem, todos esses domínios, como eu comentei, vão se encaixar para que todos tenham essas ações, né, essas soluções para efeitos colaterais, para problemas que toda aplicação tem. E em cima disso entra também o ponto de Service Discovery, que é como a gente vai comunicar, como a gente vai fazer com que todos os serviços se registrem e ao mesmo tempo se identifiquem para outros serviços, né? E aí esse tem sido o grande desafio que a gente tem dentro do Isaac, que é muito mudar como toda a nossa linha de raciocínio e desenvolvimento estava sendo feita para esse novo cenário. Então, inicialmente, a gente começou a migração bem crua mesmo. Service Discovery é uma documentação dizendo é aqui que você vai fazer, é assim que você vai se comunicar. Até para simplificar, a gente já disponibiliza internamente SDKs dos nossos serviços, então até facilita ali o processo para você conseguir implementar ele dentro do seu serviço, né, dentro de outros. Então isso já facilita muito ali a curva de integração e de entendimento. Mas ainda assim tem muitos desses desafios que a gente ainda está desenvolvendo, trabalhando para resolver. Nessa parte, acho que o Caruso tem ficado mais na linha de fogo, assim, de quebrar mais monolito desses serviços mais críticos. Eu tenho visto bastante um lado que é, tipo, a gente tem que estar criando muita coisa nova e às vezes é uma coisa que não é tão acoplada já com o que está inserido no monolito. Aí, nesse cenário, tem sido muito mais tranquilo, assim, já nascer como microserviço, porque não tem todas essas preocupações e acaba evitando de adicionar uma complexidade gratuita assim, no monolito, que só ia adicionar custo de manutenção, custo de complexidade, sem ganhar muito da atração do monolito.